Você e bem neném, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, filé. Salve, salve, galera. Muito boa tarde, Renan. Tudo bem? E aí, descansou final de semana? Que bom, que tem música hoje pra você. A garganta tá ruim. Não olhou o material hoje? Brincadeira, não tem não. Galera, então, hoje nós vamos abordar gêneros textuais que nós encontramos no jornal. Ou seja, os gêneros jornalísticos são muitos, são variados e a gente vai abordar todos esses gêneros, tanto no primeiro tempo agora, quanto no próximo tempo. A gente vai ver gêneros... Muito obrigado, minha aguinha que chegou. Então a gente vai ver gêneros variados que caem na prova e que acabam gerando muita dúvida e muita confusão para vocês. Então a gente vai desfazer, por exemplo, as dúvidas que existem em alguns gêneros, beleza? Bem, vamos começar então. Para que serve um jornal? Qual é a função de um jornal? A função mais básica de um jornal foi criado com o intuito de informar. Ele leva informações para os seus leitores. Essas informações, elas são informações verdadeiras e confiáveis, porque elas levam em consideração fontes, elas levam em consideração uma pesquisa, elas levam em consideração, obviamente, o fato de que aquele conteúdo que eles estão veiculando está sendo veiculado também por outros jornais. Então, você ter uma fonte verdadeira e confiável é princípio básico do jornalismo, ok? Agora, tomem cuidado com alguns jornais, com algumas informações jornalísticas, porque a gente tem hoje, principalmente, uma chuva de fake news. As construções mentirosas nas informações. Por quê? Porque não levam em consideração fontes confiáveis, não são jornais que têm um nome já respeitado no sentido de garantir a verdade, ok? Bom, a linguagem do jornal é uma linguagem clara, objetiva, é uma linguagem que vai fazer com que todos os leitores, ou até mesmo ouvintes, entendam a mensagem que está sendo transmitida da mesma maneira e de uma forma imediata. Não é aquele texto que exige do leitor um debruçar-se sobre ele para compreender o que está sendo dito. Não que não tenha um ou outro gênero ali que acaba exigindo um pouquinho mais, mas essa não é a função básica de um jornal, ok? E o jornal apresenta de um modo geral uma escrita imparcial. Por que eu falei de um modo geral? Porque tem um gênero ali que vai permitir parcialidade. E a gente vai ver já já esse gênero textual, ok? Bom, que gêneros nós temos? Muitos. Mas os gêneros mais comuns são a notícia e a reportagem. Esses dois gêneros são os principais de um texto jornalístico. Logo em seguida, o artigo de opinião e o editorial, que são textos que mostram a ideia da parcialidade. Classificados, entrevistas, horóscopo, enfim, muitos outros gêneros, e a gente vai abordar todos
ao longo da aula de hoje, ok? Bom, notícia e reportagem. O que são? Quais são as semelhanças e quais são as diferenças? Tanto a notícia quanto a reportagem, elas trabalham com um fato, um determinado assunto. Bom, a diferença é que a notícia, ela trabalha com um fato novo, um fato que acabou de acontecer e você precisa saber. E como a coisa acabou de acontecer, ela não tem ainda muita informação. Você não sabe muitos detalhes. Você foi informado daquilo. Então, é um texto curto, é um texto informativo e é um texto imparcial. Ninguém fica tecendo comentários e se tece, não deveria. Não está cumprindo com êxito a característica do gênero, tá? Já na reportagem, eu não pego necessariamente um fato, pode ser um fato também, mas eu pego um assunto. E em cima desse assunto, eu vou em busca das mais variadas informações possíveis para abordar esse assunto, o que faz com que esse texto seja amplo. Então a coisa não acabou de acontecer, é algo que a gente já tem na sociedade, algo recorrente, ok? Ele também é informativo e é imparcial. Então pensa o seguinte, quando você liga a televisão para assistir a um telejornal, aquele telejornal apresentará em sua maioria notícias. Vai haver uma ou outra reportagem. E essas notícias vão sendo uma atrás da outra, coisa rápida. A reportagem ela vai destinar um espaço maior para aquilo que está sendo veiculado, ok? Repara que você tem programas televisivos que são voltados exclusivamente para a reportagem. E aí o programa inteiro aborda um único assunto. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que aconteça um assalto a um banco específico. Então, sei lá, aconteceu um assalto ao Banco do Brasil. Hoje de manhã, o jornal vai falar, na Avenida X, um assalto com uma quadrilha formada por tantos indivíduos acabou assaltando esse banco, tal, nananana. Ele informou, a coisa acabou de acontecer. Passa-se um mês, uma semana, enfim, alguém vai criar uma reportagem, mas não sobre esse necessariamente, pode ser sobre esse, mas sobre assaltos a banco, de um modo geral. E aí ele vai falar o que é um assalto a banco, vai falar de casos que ganharam repercussão, vai falar com investigadores, com delegados, com juízes que condenaram, com famílias que estavam no banco, com pessoas que passavam pela rua, vão falar com as pessoas que tinham imagens de câmeras das suas lojas, enfim. Eles vão ampliar as possibilidades sobre um mesmo assunto. Eles vão conversar com especialistas da área de segurança. Talvez podem conseguir uma entrevista dentro da reportagem com alguém que tenha participado de um assalto a banco, que já esteja cumprindo a sua... já esteja em liberdade ou que ainda esteja cumprindo a sua prisão, enfim. O tema é assalto a bancos e eles vão ficar ali falando sobre aquele assunto durante todo o programa televisivo. E isso também acontece no texto escrito. A notícia é um texto rápido, enxuto, informativo, imparcial de algo que acabou de acontecer. A reportagem não. Pega algo que já está aí na nossa sociedade e aborda isso considerando os múltiplos vieses e possibilidades para um determinado tema, ok? Bom, estrutura da notícia e da reportagem. Elas vão seguir a mesma estrutura. Elas vão ter um título grande, que é para justamente chamar a atenção e resumir a ideia do assunto. Um subtítulo, que não é obrigatório, é facultativo. Esse subtítulo também recebe o nome de olho. É uma possibilidade, então, se vocês fizerem, por exemplo,
um vestibular de São Paulo, vocês podem se deparar com essa nomenclatura, tá? A Giovana Almeida perguntou, o Globo Repórter seria um exemplo de reportagem? Sim. Globo Repórter, Profissão Repórter, são programas televisivos que trabalham exclusivamente com reportagem, ok? O subtítulo não é obrigatório, ele vem logo abaixo do título. Ele é maior do que, em termos de tamanho mesmo, tá? Do tamanho da letra. Ele é maior do que a notícia, ou o tamanho da letra. É maior do que o tamanho da letra da notícia ou da reportagem em si, do texto em si. E ele também é, em termos de comprimento, um pouco maior, e aí é de extensão da frase mesmo, que o título. Mas ele é do tamanho da letra do título menor. O lead, que é o primeiro parágrafo do texto. O lead tem que apresentar quem, que é a pessoa envolvida na situação, o que é o fato narrado, quando, o momento em que a coisa aconteceu e o onde, que são os elementos básicos da narrativa, ok? Depois do primeiro parágrafo, vem o corpo do texto, que aí é todo o resto, que é o desenrolar, vai mostrar o como e o porquê. Isso daqui vai ser menor na notícia e vai ser muito maior na reportagem, ok? Só para vocês entenderem essa ideia, ó, bem generalista, bem grande, o tamanho da letra, ó. França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Título. Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. Subtítulo. Primeiro parágrafo, lead. O governo da França reconheceu pela primeira vez nesta quinta-feira que agentes das Forças Armadas do país torturaram militantes do movimento independentista durante a Guerra da Argélia. É o lead. Ele mostra o que vai ser falado, sobre quem, quando e onde. Então, na França, nesta quinta-feira, e ele fala sobre um fato que aconteceu na Guerra da Argélia de 1954 a 1962, ok? Com quem? Com os militantes torturados, beleza? Então ele resume. O lead, ele localiza você nas informações principais e depois vem o restante da informação desenvolvida ali. For curtinha, falando de algo que acabou de acontecer, notícia. Se for algo que aborde um assunto mais comum, mais abrangente, a gente tem uma reportagem, ok? Diferenças entre a notícia e a reportagem. Emprego de discurso direto e de discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, porque você não tem muito espaço. Já na reportagem, os dois podem ser usados. Mas como você tem mais espaço, você pode abrir mão, né? Abrir mão não, você pode lançar mão para usar o discurso direto mesmo. Polifonia. A polifonia são as múltiplas vozes, tá? No gênero notícia, vocês só vão ver uma voz. Então, por isso que você usa com prioridade, não é exclusividade. Prioridade o discurso indireto, porque aí mescla numa ideia só de voz. Enquanto que na reportagem vocês vão ter a possibilidade das múltiplas vozes. Existe a possibilidade de trazer trechos, testemunhas, entrevistas, enfim, a fala de muitas pessoas para o texto. Divulgação da autoria. Quando a gente tem uma reportagem, a reportagem vem com o nome de quem construiu aquilo. Já a notícia não tem. A notícia só vem a notícia e pronto. Tá? A reportagem vem o nome do jornalista que pesquisou sobre o assunto, que foi em busca das informações para poder construir aquilo. Meios de divulgação. Reportagem é muito mais frequente no sentido de vir com mais textos em revistas, ok? Ou em edições específicas. Quando você pega um jornal impresso, ou até mesmo um jornal de internet, tem uma ou outra notícia e muito mais
notícia. No telejornal, uma ou outra reportagem e muitas notícias, ok? A notícia é mais comum no jornal e no telejornal, porque a ideia é do informar-se sobre o aqui e o agora. Belezinha? Então reparem aqui nessa questão. Vamos pular o texto. Em relação à notícia apresentada, quais características textuais podem ser identificadas? E aí ele fala de características. Objetividade e linguagem argumentativa, uma vez que o autor tem a intenção de promover uma reflexão sobre a Covid-19, subjetividade e recursos estilísticos como a ironia e o humor, pois a notícia caracteriza-se pela impressão pela impressão pessoal do autor e pela leveza da linguagem na abordagem de temas cotidianos. C. Denotação e vocabulário coloquial, uma vez que a notícia se caracteriza pelo rebuscamento linguístico ao mesmo tempo em que se molda aos interesses do leitor. Ou D. Estrutura factual e presença de lead, já que o autor narra acontecimentos do cotidiano a partir do princípio de relevância das informações relatadas. O que vocês marcariam? Mandem aí o gabarito e pensem o seguinte, a gente nem precisa ler o texto. Pelas características apresentadas aqui, a gente elimina várias coisas aí e com isso a gente vai eliminando as opções. A galera tá indo aí de letra D, não é isso, Renan? Todo mundo, né? Vamos rufar os tambores, por favor, Renan? Sim. Objetividade? Sim. Linguagem argumentativa? Não. É uma linguagem expositiva. E, na verdade, expositiva também em algumas partes. Na maioria o texto se caracteriza em sua maior parte como narrativo, tá? Então ele mescla narração e exposição, mas muito mais narração. Então não tem linguagem argumentativa. Subjetividade? Não. Subjetividade é texto poético. Denotação? Sim. Vocabulário coloquial? Não. Vocabulário coloquial acontece em crônica, que é um texto parecido com a notícia porque noticia algo, mas a crônica tem que seguir com rigor gramatical e usar ali o respeito à composição linguística. Estrutura factual? Sim, fala de um fato. Então ele estrutura o texto a partir de um fato. Presença de lead? Sim, primeiro parágrafo. O autor narra acontecimentos do cotidiano? Sim, que é o fato. A partir do princípio de relevância das informações relatadas? Sim. Porque, reparem, acontecem muitas coisas no mundo inteiro. Tudo é noticiado? Não, nem tudo é noticiado. As pessoas selecionam aquilo que é importante, aquilo que é relevante ser levado para a população, ok? Os dois textos opinativos, artigo de opinião e editorial. O artigo de opinião, ele caracteriza a opinião do autor do texto. Os dois textos vão trabalhar com um tema que é de relevância social, de relevância para o público, ok? A diferença é que, no artigo de opinião, o jornalista, que a gente chama de articulista, ele escreve o que ele acha, a opinião dele. E aí, é um texto com visão pessoal. Ele usa a primeira pessoa. Já o editorial, não. O editorial, ele vai ser impessoal, mas também argumentativo. Só que aqui, o autor do texto tem que escrever sobre a posição do veículo de comunicação e não a posição dele. Então, se ele for contra e o local em que ele trabalha tiver o posicionamento favorável, ele tem que escrever favoravelmente aquele tema. No editorial. No artigo de opinião, ele é livre. Ele escreve sobre o que ele quiser. São dois textos argumentativos. Eles têm lá a apresentação do tema, eles têm lá a colocação
da tese, eles apresentam os argumentos fundamentados em recursos que sejam capazes de comprovar o que está sendo dito. Então, o que vai diferenciar é que aqui o autor assina e ele se responsabiliza pelo que ele disse. Aqui, o autor não assina, porque quem vai assumir a responsabilidade do que está sendo dito é o jornal. Então, consequentemente, como o autor, no artigo de opinião, tem liberdade, ele pode apresentar ali trechos com figura de linguagem, ele pode brincar um pouco com a língua e usar a primeira pessoa sem problema nenhum. No editorial, se ele usar a primeira pessoa, vai ser a do plural, como estratégia de convencimento. Não vai haver uso de figura de linguagem. A apresentação do ponto de vista vem, geralmente, em terceira pessoa, tá? Então, considerando a estrutura, o que a gente vai ter de um editorial e de um artigo de opinião? O título tem que ser criativo para os dois. A diferença, no artigo de opinião, ele é polêmico. Já no editorial, ele não é polêmico, ele é só criativo, para fazer com que o outro queira ler. O olho, mais uma vez, ou subtítulo, é facultativo. Ele pode ser um trecho do meio do texto para destacar, para garantir a completude de sentido do título. No parágrafo introdutório, a gente tem que ter a mesma coisa nos dois. Apresentação do tema, tese, aquilo que vai ser discutido com o posicionamento. No desenvolvimento, os argumentos com a fundamentação e todos os elementos que comprovam aquilo. E a conclusão é como a ideia se fecha por meio de reflexão, por meio de contestação, enfim, vai depender da estratégia do autor, tá? Então, esses textos, eles vão construir uma ideia de texto dissertativo argumentativo, só que é muito maior do que um texto dissertativo argumentativo. Num texto dissertativo argumentativo, vocês têm 30 linhas, vocês acabam produzindo 4 parágrafos. Então aqui o desenvolvimento é com eles. Se eles quiserem ter 10 parágrafos de desenvolvimento, eles vão ter esses 10 parágrafos de desenvolvimento, ok? Então, só para vocês entenderem, porque eu vou deixar isso aqui no material para vocês lerem em casa, tá? Aqui eu tenho um exemplo de editorial, edição de humanos. A edição genética traz esperanças de que a reprodução assistida não dá conta. Há muito sofrimento a ser evitado. Isso aqui é um editorial, ó. Um título criativo, um subtítulo que completa essa ideia. E o texto, olha como ele é grande, ó. Ele vem assinado ao final pela Folha de São Paulo. Agora, sobre o mesmo assunto, no mesmo jornal, um artigo de opinião. Neo Frankenstein, novo Frankenstein, né? Acompanho, olha a primeira pessoa, acompanho parte das críticas à modificação genética de bebês e não vejo, primeira pessoa de novo, problema em usá-la para aprimorar qualidades. Hélio Schwartzman, ele é o autor e ele já vem se colocando em primeira pessoa. Aí ele vai começar a fazer a apresentação de todo o texto. Olha como também é grande, ó. Muito maior do que um texto dissertativo argumentativo com o qual vocês estão acostumados, ok? Bem, reparem nessa questão aqui sobre um desses gêneros. Pelo fato de se atribuir a uma opinião coletiva, escolha uma. O editorial se caracteriza por representar um gênero textual que expressa a opinião de um jornal ou revista em relação a um determinado assunto, aspecto que revela sua finalidade persuasiva. Então, a autoria é simples, é identificada, é desconhecida, é não identificada ou é polêmica. O que vocês marcariam aí? Bem, 2 pessoas mandaram aqui sobre a mesma coisa, né? Gabriele Abigail
e a Giovana. Professor, devo colocar a assinatura, famoso José, no caso de uma redação do vestibular? Na verdade, era porque eu tinha uma outra pergunta ali, essa pergunta é outra. Então, assim, você tem que me dizer exatamente qual é o gênero, Gabriele. Num texto dissertativo argumentativo não se assina, tá? Num texto que seja uma carta, aí você assina, e você também só assina no vestibular, se houver isso nos comandos. A Giovana mandou, a carta ao leitor seria que gênero textual? Carta do leitor. O gênero é esse, carta do leitor, ok? O nome que você dá ao texto é o gênero dele em si. A carta do leitor é uma carta em que o leitor pode manifestar a sua opinião ou tecer algum comentário sobre algo que ele viu no jornal, ok? O pessoal não mandou aí não, Renan, o gabarito que eles marcariam? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Surgiu um agora, de novo, ó, B, B. A galera tá indo agora para a questão da letra B, né? Vamos, então, rufar os tambores, Renan, por favor? Letra C. Por que não é a letra B? Vocês falaram que ela é identificada. Se ela fosse identificada, vocês saberiam o nome do autor. E vocês não sabem o nome do autor. Aí vocês poderiam falar assim, Felipe, então por que não anula aqui a letra C e a letra D? Ó, a autoria é desconhecida, a autoria não é identificada. Vamos lá. Autoria desconhecida, você só não sabe quem é o autor, ok? A autoria não é identificada. Aquilo segue um ponto de vista específico, que é o ponto de vista do próprio jornal. Você só não sabe quem escreveu o texto. Então, por isso que o gabarito é letra C. Quando você não sabe quem escreveu o texto, se foi o José, se foi a Mariana, se foi a Marina, essa autoria se torna desconhecida. Você desconhece essa informação. Por isso, gabarito letra C, tá? Gênero também muito importante nos jornais que a gente tem e que hoje em dia as pessoas quase não usam. Classificados. Os classificados são usados para anunciar vaga de emprego. Você colocar a sua disponibilidade de trabalho também. Você pode se colocar, estou disponível para trabalho, faço qualquer tipo de serviço, lavo, passo, cozinho, que mais? Limpo piscina, retiro entulho, enfim. Você coloca ali e anuncia os seus serviços. Você pode vender uma casa, você pode alugar uma casa, você pode vender carro, objetos, enfim. Só que os classificados, eles correspondem a textos curtos, enxutos, textos que apresentam sobre o item que você está anunciando caracterização, necessidade de especificação. Só que como você paga pela quantidade de caracteres utilizados, você tem que enxugar. Então é um texto que vem com muitas abreviações, com muitos encurtamentos, tá? Reparem aqui, ó, aqui é um exemplo desse tipo de texto, tá? Um não, são vários, ó. O que está escrito aqui? Molina Imóveis cresce, vende 200 hectares, várzea, Albargão e Garja, 2 açudes, ideal para pescaria. Ligue, fone, ó, fone, não bota nem telefone. Vai abreviando o que dá, tá? Então, você poderia ter telefone só com tel, ó, barbada, vende-se, texto curto, texto com muitas abreviações. Ele foca na informação principal e quando você quer vender algo, você está usando, você precisa usar muitas descrições para garantir que a pessoa visualize, porque ela não tem como ver fotos ali. Então, por exemplo, hoje quando você vende uma casa
um carro, você já vai para esse tipo de classificado na internet, só que agora você consegue colocar fotos. A descrição é muito maior, porque você não precisa pagar pela quantidade de caracteres. Ou seja, você tem um espaço muito maior. O ambiente da internet permitiu que isso daqui se transformasse em algo muito maior. Mas classificados existem ainda e vocês vão encontrar, por exemplo, em jornais de final de semana, vocês vão encontrar em jornais de... Só disso, por exemplo, tem o Folha Dirigida. É um jornal que fala de concurso público, de vaga de emprego. Enfim, eles fazem muitos desses anúncios. As pessoas podem anunciar cursos, escolas, enfim. Tudo que você quiser anunciar, você pode colocar nos classificados, ok? Além disso, outro gênero textual que a gente encontra é o horóscopo. O horóscopo é um gênero textual em que você encontra informações de conselho, informações sobre previsão do que está por vir ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Além disso, ele também dá dicas de cores, talvez, de ações que devem ser feitas. É um texto que faz essas construções tentando prever algo melhor para um futuro mais imediato ou um futuro muito longevo, ok? Também é um texto curto, um texto enxuto, mas que aparece falando de todos os signos dos zodíacos. Então, só para a gente pegar aqui um, por exemplo, ó, Libra. Momento de você se livrar daquilo que te prende e se libertar. Tudo que estiver te atrapalhando, deixe para trás. Olha ele dando aí dica, conselho. O âmbito profissional será positivo, porque você estará mais proativo. Então assim, aqui ele está menorzinho, mas às vezes vem maior. Aí ele fala separadamente de saúde, de parte amorosa, de trabalho, de espiritualidade, enfim. Ele fala preferencialmente sobre esses campos que interessam os seus leitores, ok? Então, esses gêneros, eles são muito comuns. Esses gêneros podem e vão aparecer. Somente esses gêneros existem no jornal? Não, não são somente esses gêneros que existem no jornal. Existem vários outros e no próximo tempo a gente vai abordar mais alguns. Então, olha só, a carta do leitor que a Giovana falou. Eu tive ali uma reportagem, eu tive ali uma notícia, eu tive ali um horóscopo, eu tive ali classificados, eu tive ali editorial, eu tive ali artigo de opinião. A carta do leitor poderia vir sobre qualquer um desses textos. A Giovana poderia escrever uma carta do leitor e falar assim, digamos assim, o meu horóscopo, eu fiz um horóscopo lá e aí eu faço uma previsão para a semana. Na semana seguinte ela escreve: prezado Felipe, gostaria de dizer que pouca coisa do previsto no seu horóscopo aconteceu comigo, seja um pouco mais preciso. Ela pode reclamar, ela pode elogiar, ela pode apresentar a necessidade de buscar algo novo. Tudo é possível, ok? Basta você, obviamente, se moldar ali. Você não pode xingar, agredir ninguém numa carta do leitor, tá bem? E aí chegou mais uma pergunta aqui para mim, que é da Camila Canuto. Professor, boa tarde. O que seria o quadro informativo? Quadro informativo não, informativo, né? Característica informativa de você informar. Onde você encontra a questão da informação? A informação, ela acontece quando você apresenta algo e você não se posiciona, você não descreve, você não conta nada, que seria a narração, tá? Então, a informação, ela está no que a gente chama de exposição.
A exposição, você tem, por exemplo, dentro de uma reportagem, quando você apresenta a informação, o tema de que você está abordando, você tem numa definição, quando você pega um dicionário, você tem uma enciclopédia, quando você também pega ali falando sobre um determinado fato, sobre uma determinada situação. Quando você tem uma aula, aulas são expositivas, livros didáticos são expositivos. Então, a exposição é o caráter informativo, que é o de levar a informação. Agora, sempre o meu texto vai ser exclusivamente expositivo no critério informativo? Não. A notícia, ela tem, em sua maior parte, a narração. E ela tem trechos expositivos, ok? Então a gente precisa entender que os modos de organização do texto, também conhecidos como tipologia textual, narração, argumentação, exposição, injunção, predição, não sei se eu falei descrição, enfim, descrição. Todos eles podem acontecer dentro de um mesmo texto. Pode haver a ocorrência simultânea de 2, de 3, tanto faz. Mas quando eu classifico um texto como narrativo, como expositivo, como argumentativo, o que eu estou classificando é a predominância desse termo. Então, quando você tem um texto, como a Gabriele perguntou ali, eu tenho que assinar na redação do vestibular? Eu estou entendendo a redação do vestibular como texto dissertativo argumentativo, que é o texto mais comum, mais recorrente. Se for esse, não se assina. Você só assina se você fizer uma carta, ok? E ainda assim, olha o comando. Se o comando disser não assine, você não pode assinar. Então você vai encontrar esse tipo de possibilidade, por exemplo, na Unicamp. A Unicamp tem a possibilidade de trazer outros gêneros textuais que não o dissertativo argumentativo. No texto dissertativo argumentativo, mesmo eu classificando esse texto como argumentativo, ou seja, tendo em sua maior parte a argumentação, eu posso ter trechos expositivos, eu posso ter trechos descritivos, eu posso ter textos narrativos. Aliás, expositivo é muito comum que nós tenhamos. Tanto que, para que você torne o seu texto argumentativo, você tem que justificar aquilo que você está falando. E aquilo que você está falando é exposição. É por isso que muita gente acaba perdendo ponto em argumentabilidade, porque deixou muito trecho expositivo. Então, você vai ter a ocorrência simultânea de mais de um desses elementos dentro dos textos, ok? Textos que a gente também tem, que são muito comuns no jornal, são os textos das charges, que são textos críticos, textos opinativos, e que esses sim exigem de vocês uma análise um pouco mais profunda do que aquilo está dizendo, para que você possa analisar com mais carinho a partir de um determinado contexto, porque existe uma crítica, existe um posicionamento sobre aquilo que está sendo dito. E a gente vai falar sobre esses gêneros textuais já já. Então, assim, o jornal é um universo gigantesco. E quando a gente fala de jornal, a gente está falando desse universo. Porque se eu falo de telejornal, de radiojornal, esses focam numa coisa delimitada, notícia, na maior parte das vezes. Um ou outro vai trazer em uma ou outra situação a reportagem, mas vai ser uma ou outra, bem rapidamente também. Não vai ser uma reportagem como a gente tem num Globo Repórter, num Profissão Repórter, num programa voltado para a reportagem, Fantástico, por exemplo, tá? Agora, quando você pega um jornal impresso, você tem tudo. Você, inclusive, tem receita dentro do jornal. Você tem carta do leitor dentro do jornal. Você tem charge cartoon, tirinha dentro do jornal. Você tem, além desses também, você tem caricatura. Você tem textos que abordam entrevista. Você tem uma infinidade de gêneros textuais dentro do universo jornalístico, que é a coisa maior, tá?
Então, vem comigo aqui no quadro rapidinho. Se tiver ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido responder ou que não tenha dado tempo de vocês mandarem, até porque também ainda volto daqui a pouco, né? Corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, manda a sua dúvida, tá? E eu vou responder vocês na primeira oportunidade. Lembrando que esses gêneros que a gente viu e os que a gente ainda vai ver são gêneros que caem em todos os vestibulares, tá? Cai muito mais no Enem. Gênero do jornal é um assunto que cai todo ano e cai em vários gêneros. Tem ano de eles cobrarem notícia, reportagem, charge, tudo numa prova só. Então vocês precisam estar a par dessas caracterizações e das funções de cada gênero para que vocês não confundam, coisa que é muito comum. Por isso que a gente veio estabelecendo a diferença. Notícia e reportagem, porque se confundem. Artigo de opinião e editorial, porque se confundem. Por isso que a gente vai falar dos próximos gêneros também em comparação, porque eles geram a possibilidade de confusão. Então, tudo que gera a possibilidade de confusão, a gente precisa desfazer para poder acertar. Tem uma questão do Enem que, inclusive, pede o gênero textual. Ele dá um trecho, ele não pega nem o texto inteiro. Ele dá um trecho e ele pede que você diga que gênero é aquele. E essa questão é uma das mais difíceis, porque se você não conhece as entranhas de cada gênero, você acaba se prejudicando. E aí ele fala justamente da possibilidade de ser uma notícia, uma reportagem, que é o que as pessoas acabam se confundindo, tá? Mas enfim, no próximo tempo a gente fala um pouquinho mais sobre esses gêneros. Então até daqui a pouco. Valeu, Renan! Valeu, gente! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.